Amém. E aí, tudo bom? Amém. Então, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Marco. Marshmallow. Ok. Então, nós vamos hoje ver a lição número 9, certo? A igreja como testemunho do Senhor. Amém. Eu quero só reforçar para vocês que, como a igreja é o complemento do Senhor, como é aquela que vai completar o Senhor por toda a eternidade, e Deus é um Deus tão rico e tão cheio de aspectos diferentes, Ele não poderia se casar com alguém que fosse menos cheia de riquezas e de aspectos diferentes do que ele. Lógico, ainda somos criatura, mas por que nós temos tantos tipos, tantas figuras com relação à igreja? Porque a igreja é o complemento de Cristo. A igreja é o complemento de Deus, é o desejo do coração de Deus. Amém. É aquilo que vai conter toda a riqueza de Deus. E Deus, sendo tão rico e tão cheio de aspectos diferentes, não poderia então ter uma igreja com menos riquezas e menos aspectos do que ele, uma vez que as riquezas da igreja são as riquezas do próprio Deus. Por isso nós temos tantos aspectos diferentes da igreja. É a mesma igreja? Sempre. Mas com todos esses aspectos, para que a gente possa entender como Deus é. Então todos esses aspectos diferentes da igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a casa de Deus, a família de Deus, todas essas coisas são riquezas da igreja para poder mostrar a riqueza de Deus. Hoje nós vamos ver a igreja como o testemunho de Jesus Cristo. Então esse é mais um item, mais um aspecto das riquezas que o Senhor acaba dispensando à igreja, e ela então dessa maneira pode expressar Deus. Lembre-se, a igreja é sempre uma expressão de Deus, é um espelho, é um reflexo. Por isso ela tem tantos aspectos diferentes. Então, outro símbolo da igreja é o candelabro de ouro, visto pelo apóstolo João na visão retratada em Apocalipse 1:20. Esse candelabro era de ouro batido, em determinada forma ou formato, imagem, cheio de azeite para brilhar nas trevas. Então, a igreja é representada por esse candelabro. Ela também tem a natureza do Pai, que é o ouro. Ela tem a forma do Filho, que é o formato dela, o ser batido e moldado pelos sofrimentos que ele padeceu. E ela tem a essência do Espírito, que é o azeite que é colocado nela para brilhar. Então esses três aspectos de Deus estão na igreja como o testemunho de Jesus Cristo. E ela pode, então dessa maneira ela pode expressar Deus. No Antigo Testamento o candelabro era a nação de Israel, como testemunho do Senhor na terra. No Novo Testamento é a igreja. A consumação desse candelabro será a Nova Jerusalém, pois terá a luz de Deus, que é o próprio Cordeiro. Então vamos ver alguns aspectos, certo? Primeiro, o candelabro era de ouro. Ouro, na Bíblia, simboliza a natureza divina. O fato de o candelabro ser de ouro significa que há o elemento divino na igreja. É a natureza santa, eterna, incriada de Deus, que foi colocada em nós quando nós nascemos de novo. Então, quando você e eu cremos no Senhor Jesus, aconteceu algo que nunca tinha acontecido em todo o universo. A natureza divina
foi colocada em nós. Amém. A partir nunca antes da morte e ressurreição do Senhor, havia um homem na terra. Na verdade, o Senhor foi o primeiro homem na terra com a natureza divina. Ele era um homem Deus. Amém. Mas o que aconteceu com a morte e ressurreição dele? Ele abriu um caminho para que essa natureza divina, que só ele tinha, nós também recebêssemos. Então hoje, você e eu temos algo de Deus em nós. Amém. Nenhum outro ser no universo tem isso. Os anjos não têm isso. Nenhum item da criação tem isso. Quando os Salmos falam, os céus proclamam a glória de Deus, eles proclamam a glória de Deus, mas não tem nenhum elemento de Deus nele. Nós temos. Aleluia. É claro que hoje, quando nós olhamos um para o outro, nós ainda não vemos isso claramente, mas nós cremos nisso. Você tem a vida divina, você tem a natureza divina, porque você creu no Senhor, isso, e você nasceu dele. Então, é por isso que esse candelabro era de ouro. Então, não é que o Senhor falou assim, bom, vou fazer um candelabro, um castiçal, um negócio para acender. Deixa eu ver, bom, vamos fazer de prata? Não, vamos fazer de... vamos fazer de ouro. Não é simplesmente uma escolha estética. É um símbolo. Ele era de ouro, porque simboliza a igreja que tem a natureza divina. Amém. Nós só somos a igreja por causa disso. Nós não somos a igreja porque somos um ajuntamento social. Não somos a igreja porque estamos fazendo obras de caridade. Não somos a igreja por nenhum motivo a não ser esse. Nós temos a natureza divina em nós. Amém. Isso nos torna a igreja, isso nos torna o testemunho do Senhor. Agora, a forma do candelabro é a forma do Filho. Sim. Por quê? Porque ele era uma peça de ouro batido. Ele não era fundido, não havia um molde, eles não derretiam o ouro, colocavam num molde para fazer o candelabro. Não, ele era batido. Ele era moldado. E abatido. Se o candelabro fosse, se o ouro, aliás, fosse vivo, ele ia reclamar, porque ele ia ser batido até se formar aquele candelabro. Então isso representa todo o sofrimento que o Senhor passou por nós para que nós fôssemos a igreja. Por um lado, irmãos, nós somos a igreja porque Deus entrou em nós e a natureza divina entrou em nós. Mas por outro lado, nós só somos a igreja porque o Senhor se dispôs a deixar o trono no céu, se submeter a tudo que ele se submeteu na terra, sofrer tudo que sofreu e mais do que isso, morrer por nós. Senhor Jesus. Então, o bater do ouro para formar o candelabro representa a obra do Filho. Nós só estamos aqui porque um dia o Senhor se dispôs a morrer por nós. Amém. Isso nós jamais podemos esquecer. Quando eu acho que eu já falei isso com vocês, até lá na eternidade, nós vamos ver isso ainda hoje, mas até lá na eternidade, na Nova Jerusalém, o trono será o trono de Deus e do Cordeiro. Por que vai ser do Cordeiro? Para que nós, durante toda a eternidade, quando já não houver mais nenhum aspecto negativo no universo, quando tudo que for negativo já tiver sido lançado no lago de fogo por toda a eternidade, nós vamos ser a Nova Jerusalém. Não vai ter choro, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter nada negativo. Nós ainda vamos nos lembrar que nós estaremos lá, porque um dia o Senhor se dispôs a ser o Cordeiro no nosso lugar. Então a eternidade inteira nós vamos nos lembrar, eu só estou aqui
porque o Senhor se dispôs a morrer por mim. Amém. Eu não estaria aqui se não fosse por isso. Nossa, Senhor Jesus. Então, desde já hoje, irmãos, todos os dias, nós devemos cultivar o hábito de louvar o Senhor porque Ele se entregou por nós. Amém. Porque Ele se deu por nós. E nós só estamos aqui por causa disso. Então, a forma do candelabro simboliza a corporificação da deidade, ou seja, Cristo se fez carne e habitou entre nós, foi moldado para isso. Então, nós temos esses três. Olha lá, acho que eu pulei um, né? E o azeite então simboliza o Espírito. Então nós temos o ouro, que é a natureza do Pai, nós temos a forma, que é a imagem do Filho, e nós temos o azeite, ou as 7 lâmpadas, que são o Espírito. Então Pai, Filho e Espírito estão representados nesse candelabro. E é por isso que ele brilha. Hoje a igreja brilha porque o Espírito está aqui. Amém. Ele é o azeite, ele é o combustível, né? O irmão Wesley tem falado bastante sobre a sarça ardente, né? Sim. A sarça ardia, pegava fogo, mas o combustível não era a sarça, era o próprio fogo. Aqui no candelabro você também tem fogo, mas ele brilha por causa do azeite. E o azeite então simboliza o Espírito. Hoje, por que nós devemos exercitar o Espírito? Porque senão nós não podemos expressar Deus. Nós não podemos brilhar. Então, e o exercício do Espírito deve ser constante na nossa vida. Amém. Sempre nós devemos buscar ter um viver no Espírito. É assim que nós não apenas anulamos as obras da carne, como também expressamos Deus. Então esses 3 elementos, né, estão aqui. Aqui está. As 7 lâmpadas representam o Espírito como a expressão do Deus triuno. Nós devemos sempre cultivar também esse hábito. Do mesmo jeito, e todos os dias nós devemos nos lembrar que só estamos aqui porque o Senhor um dia morreu por nós na cruz. Da mesma maneira, todos os dias, em cada momento, nós precisamos nos esforçar para lembrar que nós devemos exercitar o Espírito. Eu digo isso, irmãos, porque não é um negócio que a gente lembra facilmente. Certo? Nós não acordamos de manhã e falamos, que bom, mais um dia para exercitar o Espírito, e aí nós lembramos isso o dia todo. Não é assim. Não é verdade. Em nós mesmos, a coisa mais fácil que tem é a gente se esquecer de usar o Espírito. A gente usa a mente o tempo todo. Usamos a emoção o tempo todo. Eu estou bem, eu estou mal, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou animado, eu estou desanimado. A gente está, né, a nossa emoção toma conta. O Espírito precisa ser exercitado. Então, invocar o nome do Senhor é uma maneira de exercitar o Espírito. Orar é uma maneira de exercitar o Espírito. Ler, Amém. ter comunhão, ouvir, cantar os hinos, essas coisas, nós fazemos isso por quê? Porque é uma religião? Não. Porque nós não temos vida se não fizermos isso. Glória, Senhor Jesus. Em nós mesmos, nós não temos isso. E aí, sem vida, não há o brilho. A lâmpada não acende. A reunião é morta. O meu dia é morto. Meus relacionamentos são mortos. Eu não consigo nem me relacionar com os outros se eu não tiver, de alguma maneira, certo exercício do Espírito. Porque sem o exercício do Espírito, o meu relacionamento se torna uma questão de afinidade natural. Eu gosto de alguém porque nós temos coisas em comum, gostamos dos mesmos, temos os mesmos gostos, temos as mesmas preferências, e aí nós nos relacionamos. Só que aí quando acontece qualquer problema, e problema de relacionamento não falta, está aí o tempo todo, certo? Quando acontece qualquer problema, pronto,
aquele irmão que eu amava tanto se tornou um chato, um problema, eu não aguento mais nem ficar perto dele. Por quê? Por causa do relacionamento natural. Né? Então, se eu quiser me relacionar com os irmãos, eu preciso aprender a exercitar o Espírito. Amém. E no exercício do Espírito, muitas vezes vai haver tomar a cruz. O que é tomar a cruz? É negar a mim mesmo. Negar os meus gostos, as minhas preferências, as minhas vontades, os meus desejos, às vezes os meus sentimentos. Então, o que nós estamos fazendo hoje na vida da igreja? Especialmente vocês aqui no SEAP que convivem tanto um com o outro. Vocês estão tendo relacionamentos e aprendendo a ter esses relacionamentos segundo o Espírito. Não segundo a carne. Em Gálatas, Paulo fala isso, né? Se antes nós conhecíamos alguém segundo a carne, agora não devemos mais conhecer segundo a carne, e sim segundo o Espírito. O que é conhecer segundo a carne? É segundo as preferências e os gostos naturais. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente pode não se dar conta, mas cada vez que nós temos uma dificuldade de relacionamento, e por causa disso nós buscamos o Senhor, o que está acontecendo é que o Senhor está nos tornando um pouco mais moldados nesse candelabro. O resultado disso é que a luz vai brilhar. Amém. Aí, o que o Senhor sofreu na cruz, ao ser batido ali para formar o candelabro, nós sofremos no dia a dia, nas nossas dificuldades, nos nossos relacionamentos, nos nossos conflitos. Para quê? Para que a luz brilhe. Amém. Para que nós tenhamos a forma de Cristo, o formato de Cristo. Lembre-se, o que Paulo fala em Romanos 8, 28 e 29? Os versículos são super conhecidos. Lembram deles? O que fala? Para todas as coisas que amam, Sim. todas as coisas que eram para bem. Exatamente. Para quê? Qual é o objetivo disso, tá? Para levar-nos A à glória. Aperfeiçoamento. Foram sacrificadas, foram chamadas, O que mais? escolhidas, O que mais? santificadas, glorificadas. Ok. O que é isso? O que é isso? Esse é o bater do Espírito em nós todos os dias, por meio de todas as coisas. Até aquelas, ou especialmente aquelas, que não são agradáveis. Porque situações não agradáveis é que nos aproximam do Senhor. É ou não é? Verdade. Situações agradáveis, às vezes, ou muitas vezes, ou quase todas as vezes, ou todas as vezes, nos afastam do Senhor. Porque a situação é tão agradável que a gente acha que nem precisa do Senhor. Mas quando as situações não agradáveis, eu não estou aqui promovendo o sofrimento, não. Exato. Porque a situação é tão boa que você fica ali, às vezes até com os irmãos, está tudo bem. E aí o que acontece? Alguma situação desagradável surge, que pode vir de qualquer direção, de qualquer lugar. Mas o que isso faz? Nos faz voltar ao Espírito, nos faz voltar ao Senhor, nos faz exercitar o Espírito. Então esse é o bater. Conforme isso vai acontecendo, o que acontece? Mais azeite vai sendo colocado em nós, Amém. que é o Espírito. E aí pode acender a lâmpada, que vai ter combustível para brilhar. O que acontece muitas vezes? Por que o nosso brilho acaba? Porque parece que nós estamos secos. E muitas vezes estamos secos porque não buscamos o Senhor. A fonte está repleta de azeite, mas eu não me conecto a ela. E qual é a conexão?
no meu espírito. Então, essas três coisas, né, o ouro, a forma e o azeite, são o que fazem um candelabro ser o testemunho do Senhor. E é isso que o Senhor está então fazendo na nossa vida. Amém. O candelabro de ouro tipifica Israel como testemunho de Deus no Antigo Testamento e no milênio. No Antigo Testamento, então, o povo de Israel brilhava. E lá em Zacarias fala de 7 olhos, que são os 7 espíritos de Jeová. E no Novo Testamento, Apocalipse, fala dos 7 olhos do Cordeiro. Então, nós tivemos uma mensagem sobre isso, o irmão Erasmo falou, certo? Hoje, nós estamos vivendo numa era de muitas trevas. E essas trevas são tanto fora de nós, como às vezes dentro de nós. Só que qual que é a definição de trevas? Ausência de luz. Ausência de luz. Como é que você acaba com as trevas? Só isso. Certo? Você simplesmente precisa ligar a luz. Então você precisa saber onde está o interruptor. E precisa se dar o trabalho de ir lá e ligar. Né? Porque muitas vezes acontece que está escuro. Primeiro, eu não sei onde é que está o interruptor. E aí, mesmo que eu saiba, eu preciso sair de onde eu estou e ir lá e ligar o interruptor. Senão as trevas ficam. Irmãos, a nossa vida, muitas vezes o que acontece é uma dessas duas coisas. Ou nós não sabemos onde é que está o interruptor, ou temos preguiça de ir lá ligar. Onde está o interruptor? No nosso espírito. Então acho que isso aí todo mundo sabe. Agora, quantas vezes nós temos preguiça De usar o Espírito. de usar o espírito? Senhor Jesus. E não só isso, nós substituímos o espírito por outras coisas. Pior ainda. Às vezes nós substituímos por conhecimento. Eu conheço a Bíblia. Eu leio. Eu leio a Bíblia. Eu falo da Bíblia. E acho que isso já é brilhar. Não. Às vezes eu posso ler a Bíblia, falar da Bíblia sem usar o Espírito. Então o que eu falar não vai ser luz, vão ser trevas. Ou então, às vezes eu me escondo, ou eu me escondo atrás de atividades. Eu faço coisas. É possível que eu faça muitas coisas para o Senhor, aparentemente muito boas, mas não use o meu espírito na hora de fazer. Não haverá o brilho no Senhor. O azeite não vai dar. Ou seja, eu não vou ligar o interruptor. Por isso eu volto a dizer, é importante nos lembrar que muitas vezes as batidas todas que nós sofremos na nossa vida, as marteladas, ele era de ouro batido, então tinha alguém que ia lá para bater até se formar naquele formato do candelabro. Precisava bater. E hoje, irmãos, na nossa vida, às vezes a gente tem, o que não falta são as batidas, certo? Então o que nós devemos nos lembrar quando nós estamos, entre aspas, apanhando? Que o que o Senhor quer é que nós tenhamos um brilho, nós sejamos o testemunho dele. Então muitas vezes essas citações são para nos fazer voltar ao Senhor, exercitar o Espírito, nos submeter a Ele, abrir mão de nós mesmos, abrir mão das nossas opiniões, das nossas vontades, do nosso orgulho. Essas coisas todas que o Senhor está fazendo na nossa vida. E só vai terminar quando Ele voltar. E se Ele demorar e nós dormirmos, aí sim vai ou com a nossa morte ou com a volta do Senhor. Por isso Pedro fala: não estranhe o fogo ardente que vem para prová-los.
Na verdade, isso é prova do amor de Deus. O que Ele quer? Que nós sejamos mais parecidos com Ele. Amém. Então, esse trecho de Romanos 8, 28 e 29 termina com glorificar. O que é ser glorificado? É a expressão de Deus. Quando isso vai acontecer? Com a volta do Senhor, nosso corpo será glorificado. Esse corpo de pecado vai deixar de existir e nós vamos ser completamente conformados a Cristo. Então, lembrem-se disso. Nós precisamos nos lembrar disso por toda a vida. Porque muitas vezes, diante das dificuldades, dos problemas, a gente pensa em desistir. Ou então, acha que o Senhor está exagerando na batida. Entendeu? Irmãos, Ele não está exagerando na batida. Ele sabe o que faz. Ele sabe onde bater. Como bater. Com que força bater. E Ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo. Que nós sejamos a expressão dele. Amém. Não basta ter um bocado de ouro. É preciso que esse ouro tenha uma forma. Amém. E também não basta apenas ter uma forma. Precisa ter azeite para poder acender. Tudo isso o Senhor está fazendo na nossa vida. E vai fazer até Ele voltar. E nós precisamos então perseverar. Os 7 candelabros de ouro e Apocalipse tipificam as igrejas como testemunho de Deus no Novo Testamento, brilhando nesta era de trevas como que durante a noite e levando o testemunho de Jesus com a essência divina do Pai, a forma humana do Filho e por meio do Espírito como a expressão. Então, é isso que o Senhor está fazendo hoje. Ele está cada dia mais trabalhando esses elementos em nós, para que nós sejamos, como igreja, nós sejamos essa expressão. E isso vai chegar até a Nova Jerusalém. Amém. O resultado disso vai ser a Nova Jerusalém. Não é, irmãos, a Nova Jerusalém é simplesmente uma continuação da nossa experiência hoje. Oh, Senhor Jesus. De novo, a Nova Jerusalém é um aspecto da igreja, só que já é o aspecto consumado. Então, muitas vezes a gente, para poder estudar, nós separamos as coisas, o candelabro, a noiva, o corpo. Isso é para a gente poder entender um pouco melhor. Mas a nossa experiência não dá para dizer quando é noiva, quando é candelabro, quando é que você apanha, porque você é noiva. Quando você apanha porque é filho, ou se apanha porque é candelabro, ou seja, entendeu? Nós estamos nessa experiência o tempo todo. Agora, o resultado disso é a Nova Jerusalém. Amém. Olha para a vida humana. O que é um adulto? O que é um adulto? A pessoa apta para tomar suas próprias decisões. Qual a diferença entre um adulto e uma criança? Ela não tem essa decisão própria. Maturidade. O que mais? Maturidade. Como? Maturidade. Tá, o que mais? Responsabilidade. Oi? Responsabilidade. Isso. Idade. Idade. Crescimento. Por acaso é assim? Eu pego uma criança, coloco num tanque cheio de um elemento químico, e aí eu tiro dali e ele vira um adulto? Não é assim. Então, o que aconteceu? Foi o resultado normal, comum, do crescimento, do amadurecimento. De comer feijão e arroz todo dia. Talvez feijão e arroz é muito brasileiro, mas é isso aí, comer todo dia. Todo dia tem de comer. E ninguém fala assim, eu tenho de almoçar de novo hoje. Alguém fala isso? Não. Às vezes falar, está na hora de eu comer. Pelo contrário, que bom, está na hora de comer. Na hora de comer. Mas é só comida? Não. Se fosse só comida, poderia haver adultos muito saudáveis
mas sem caráter, sem utilidade, que nunca passaram por disciplina, nunca aprenderam a fazer coisas. Muita saúde, pouco caráter, pouca utilidade. Agora, você pode educar, treinar, fazer com que ele seja um melhor profissional, mas ele não se alimenta direito. A saúde dele é sempre ruim. Nunca consegue fazer o que tem de fazer, porque está sempre doente. Mas se tem um crescimento normal, com alimentação normal, com educação normal, com disciplina, o que é o adulto? É resultado de uma vida. Então, irmãos, a Nova Jerusalém também é resultado de uma vida. A nossa vida aqui. Tudo que nós passamos hoje, tudo que nós experimentamos hoje, vai resultar, vai culminar na Nova Jerusalém. Amém. Então não é que nós vamos chegar lá um dia e falar assim, puxa vida, eu nunca imaginava que eu ia estar aqui. Não, lógico que eu imaginava que eu ia estar aqui. A vida inteira eu vivi para isso. Então, a Nova Jerusalém, só que vai ser em plenitude. Hoje, muitas vezes, nós temos só o antegozo, só a experiência antecipada, e às vezes dura pouco, não é tão intensa. Naquele dia, vai ser plena. Então, o que nós somos hoje, nós vamos ser naquele momento, mas completos. Sem o pecado, sem a carne, sem o mundo, sem o diabo como inimigos, e toda a plenitude de Deus em nós, para desfrutar por toda a eternidade. Então hoje nós estamos nesse caminho. Amém. E é passo a passo. E nesse caminho, muitas vezes, nós tropeçamos, nós caímos, nós retrocedemos, nós até desistimos por algum tempo, mas depois retomamos. Então, quando nós estamos no caminho, o que precisa? Perseverança. Dia a dia, passo a passo, até chegar lá. Então, ali nós vamos ser a expressão de Deus por toda a eternidade. Apocalipse 22:17 fala: o Espírito e a noiva dizem: vem. O que é o Espírito? O Espírito é Deus. E a noiva? A noiva é o homem. Deus e o homem juntos, finalmente. Deus que passou por todo esse processo, né? Na encarnação, no viver humano, na morte, da cruz, na ressurreição, se tornou o Espírito. Então o Espírito é resultado de tudo isso. E a noiva, a esposa naquele momento, vai ser o quê? Cada um de nós que foi criado, mas caiu, foi redimido, foi salvo, foi transformado e se tornou essa noiva madura, adulta. Então Cristo, o Espírito e a noiva ali em Apocalipse 22:17 é o resultado de tudo que Deus fez em todos os tempos. Amém. Finalmente vão estar ali juntos, falando juntos, vem, falando como um só. Hoje às vezes Deus fala uma coisa, nós falamos outra, mas naquele momento nós vamos falar a mesma coisa. Nós vamos dizer, vem. Certo? Então essa é